Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. A gente vai estudar um tema bem legal, que é os meios de transporte. A gente está aqui, né, no dia 3 de setembro, da nossa trilha de aprendizagem. E aqui a gente vai colocar que são de setembro, né? O nosso azul deve ser esse. Olha, e aí vai ficar, hoje é quinta, hoje é sexta, né? Tem que colocar o vermelhinho aqui para destacar. Sexta-feira, tá? O nome do professor, o nome de vocês, a turma, o turno, viu? Dando sequência, a gente vai trabalhar o conceito de circulação, a unidade temática, circulação de pessoas, produtos e culturas. E o nosso objeto de conhecimento é as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e a transformação do meio natural, né? E a nossa habilidade, a gente vai saber identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial, analisando o panorama histórico das vias de acesso da cidade no passado, no presente, seu impacto para o meio natural e as cidades, né? Os conteúdos relacionados são a importância das vias de circulação, né? No caso hoje as ruas são as nossas vias de circulação, né? E o carro, o caminhão, o trator, enfim, meios de transporte que formou aí as cidades, se desenvolveu o comércio e transformou o meio natural, tá? A gente tem as trilhas, as estradas, as rodovias, as ferrovias e o espaço aéreo, né? E para transportes a gente tem os muares, o caminhão, a balsa, o barco, o navio, o trem e o avião, pelas quais, né, as mercadorias e as pessoas chegam à sua cidade ou região. A gente vai fazer interdisciplinaridade com língua portuguesa, né? Muito importante interpretar os nossos textos. Aqui a gente tem um trem-bala, né? É o que tem sido mais moderno e mais veloz aí em meios de transporte, né? Quando a gente fala em meio de transporte, a gente pensa, né, em tempo, velocidade e conforto, né? Mas o que acontece? Desde o transporte com animais após a sua domesticação, depois passando pela invenção da roda, há mais de 6.000 anos atrás, né? E toda a tecnologia envolvida no ônibus espacial, a gente vê que nós humanos nos desenvolvemos, né? Então a gente pode olhar o antes e o depois, né, da jangada ao trem-bala, e a gente percebe o tanto que a ação de transportar pessoas como mercadorias desenvolve e traz benefícios nos nossos espaços. Estamos na página 108 da nossa apostila. Ó, antigamente, né, que tinha carro de boi, olha que interessante. Então, o ser humano, ele foi, ao longo do tempo, aperfeiçoando os meios de transporte, né? Seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios,
fazer guerra, né? Então aqui a gente tem as juntas de boi, né? Que transportava aí mercadorias e pessoas. E é um transporte, um dos mais antigos do mundo, né? A gente tem que os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Aí depois veio a necessidade de permanecer mais tempo num lugar e assim o sedentarismo ele foi essencial para evoluir esses meios de transporte, né? O sedentarismo é porque a gente tem meios de moradia fixa, né? A gente não fica perambulando por aí. Aqui eu coloquei alguns exemplos de meios de transporte, né? Esses aqui, ó, todos são transportes terrestres. Esse aqui, esse e esses são transportes aéreos. Esse aqui é transporte aquático, né? Então, esses transportes terrestres, que é o trator, o carro, a moto, a bicicleta e o trem. Os transportes aéreos, né? Os aviões, helicóptero, né? Balão, foguete. Aqui os meios de transporte aquático. Temos um submarino, um navio, né? E outros navios aqui. E a gente tem que, desde a pré-história, os seres humanos já usavam os meios de transporte aquático, né? Com longos pedaços de madeira. Olha que interessante. Então, eles deslocavam, né, de uma região para outra, usando pedaços de madeira. Mais tarde, eles constroem botes e pequenos barcos. Aí, depois, com a invenção da roda, ocorre na verdade, o desenvolvimento desses meios de transporte ele vai aumentar, ele vai intensificar, né? Então, a roda, ela não foi uma conquista universal, sabe? Pois os povos da América, né, os primeiros povos da América, jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Olha que curioso. Então, o pessoal da América não conhecia a roda, né? E aí, a partir da primeira revolução industrial, vai expandir a quantidade e a eficiência dos meios de transporte com o avanço da tecnologia. Ocorre a invenção do motor a vapor, né? E aí desenvolve a locomotiva. E essas locomotivas, elas rapidamente vão se espalhar pelas nações industrializadas, certo? Depois, com a criação, né, desse motor a combustível fóssil, o que acontece? Ocorre uma explosão, né, de possibilidade no campo dos transportes, tá? Nós vamos estar vendo vídeos, né, para ilustrar mais aí sobre isso. E depois temos as atividades. Olha, verdadeiro ou falso, né? A nossa questão primeira. Ele fala, ó, a evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra. Verdadeiro ou falso? No geral, tá bacana, né, o que ele afirmou. Depois temos, nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim, o sedentarismo
torna-se essencial para a evolução dos meios de transportes. Que eu estou me lembrando, também não parece ter nada errado nessa alternativa, não, né? Depois, na pré-história, os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transportes aquáticos com longos pedaços de madeira. Tá meio esquisito, né? Vocês sabem me falar qual palavrinha que deixou essa afirmação esquisita? E depois, mais tarde, eles conseguem construir botes e pequenos barcos. Na letra, na afirmativa 4, ele fala aqui, ó, que com a invenção da roda há cerca de 6.000 anos atrás, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? A gente tá no ano de 2000, então mais 4 aí para trás, né? Além dos 2. Ó, com a invenção da roda há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A roda, ela foi uma conquista universal? Eu acho que tem alguma coisa estranha aí, né? E aí, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. A partir da invenção Thalita, a partir da invenção... Filha, daqui a pouco eu te ligo, a mamãe tá gravando vídeo. A partir da invenção do motor a vapor se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Olha só. Então, a partir de inventar um motor a vapor, né, se desenvolve a locomotiva que espalha rapidamente pelas nações industrializadas. Olha que interessante, né? Então, eu acredito que vocês não vão ter dificuldades. Quem leu o texto aí junto, estudou junto com a aula, né, não vai ter dificuldade para responder essa questão. Depois a gente tem, ó, de acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigo do mundo. Este transporta pessoas, mercadorias, etc. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Vocês vão me falar, tá bom? De onde que ele é usado e como ele está sendo usado, porque, né, mudou a forma de uso dele, tá certo? Aqui a gente tem, ó, que os transportes no Brasil são de vários tipos. A gente tem os terrestres, os aquáticos, os dutoviários e os aéreos, né? Mas o transporte rodoviário terrestre é o mais utilizado, viu? A gente tem as estradas e as rodovias, né? E os veículos são o carro, o ônibus, o caminhão. Depois ele fala, ó, os setores de transporte no país se expande e melhora nas últimas décadas, o que não significa que esteja satisfatório, né? A gente tem a Agência Nacional de Transporte Terrestres e ela aponta que cerca de 60% dos transportes no Brasil é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por aerovias e dutovias. Ele fala, de acordo com o texto Transporte no Brasil, existem diversos tipos de transporte aqui no nosso país. Marque a resposta que confirma esta afirmação. Então, é a resposta, vai ser uma só. No Brasil, o transporte mais comum e muito utilizado são os barcos, jangadas e lanchas para transporte de pessoas e mercadorias. Afinal, temos muitos rios, lagos, córregos e fontes. O que deixou essa questão esquisita, hein? Qual palavrinha?
Então, vocês vão circular para mim, tá? No Brasil, o transporte de vias ferroviárias é o mais utilizado para transporte de pessoas? Não sei se é mais utilizado não, né? Pois existem nas grandes cidades muitos metrôs. Depois, letra C. No Brasil, o transporte mais usado para carga são os aviões. Temos um heliporto em cada cidade. Tá esquisito, hein? Agora vamos ver a letra D. No Brasil, reúne os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos, os dutoviários e aéreos. Parece que tá bonita, né? Na página 111, para finalizá-la, a gente tem, ó, releia esta parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e ferrovias por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nesta afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Então, vocês vão estar pensando e respondendo a questão. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negritos no caça-palavra, né? Vale lembrar as categorias existentes para os meios de transportes. São classificadas segundo o local em que ocorrem. A gente tem o transporte terrestre, que é realizado pela terra, sendo classificado em rodoviário, rodovias, metroviário, metrovias e ferroviários, ferrovias. Temos o transporte aquático, que ele é chamado de aquaviários, que ocorre nas hidrovias, que é vias de água, sendo classificado em marítimos quando é no mar, fluvial quando é no rio e lacustre quando é em lagos e lagoas. Temos também o transporte aéreo, que ele é realizado pelas aerovias, vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, dentre outros. E temos transporte dutoviário, também chamado de transporte tubular. Ele ocorre por meio de tubos. Então, a gasolina, o petróleo é feito por meio de dutos, o gás natural, né? Então, vocês vão encontrar essas palavrinhas em negritos e marcar aqui para mim, colorir, né? Então, é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, gostado da aula. Tem alguma dúvida? Se tiver, manda para mim, né? Que eu vou estar auxiliando vocês aí na aprendizagem desse ano ainda, né? Até, se Deus quiser, dezembro, tá? Então, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!